Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre telas. A importância, os desafios e as alternativas para as telinhas. E hoje eu tenho duas amigas muito importantes, muito preciosas aqui no Family Cast, Priscila Simões e Camila Serradura, para falar sobre esse tema tão relevante, tão importante das telinhas. E aí, bem-vindas, meninas, a IPG Pod Family Cast. Muito obrigada. E aí, telinhas, vamos falar sobre esse aparelhinho, as telonas, telinhas que têm mudado a nossa vida, Sim. a sociedade. Bora lá. Uau, e como tem mudado, né? Eu sei que nós não podemos usar sempre como referência a pandemia, porém é notório uma mudança, né, do comportamento da sociedade antes e depois da pandemia, principalmente quando a gente fala um pouco sobre o celular, sobre as telas, não é verdade? Porque de uma maneira inesperada as pessoas tiveram que discernir um modo de se conectar e de ter o que fazer e como conversar e o que fazer, o tempo, como passar. E elas tiveram ali uma imersão. Verdade. Né? Nas telas. Né? Acelerou demais. Acelerou e não voltou ao que era antes, né? Não voltou. Acelerou e ficou assim, e só acelerando cada vez mais, né? Sim. E a gente percebe o quanto as telas são importantes, né? Elas são necessárias, inclusive, para nossa vida hoje. A tecnologia, ela é muito bem-vinda. Bom, ela nos salvou durante a pandemia, com né? certeza. As escolas fecharam. Sim. E era todo mundo, né, home office, todo mundo online, né? O famoso online que mudou. Sim. Então tem o seu aspecto positivo, claro que tem, né? muitos aspectos positivos. A tecnologia nos traz caminhos, abrem portas antes desconhecidas, né? Diminuem o tempo, reuniões, antes a gente ficava tanto em deslocamento, trânsito, uau, a gente consegue ter várias reuniões, né? Outros formatos, tipos de palestras, nossa, são inúmeros os benefícios. Verdade. Estudos, né? Cursos online, quantas coisas, formações, EAD, né? Sim. Até, né, maximiza o uso do nosso tempo, né? Muito. O online, ele trouxe uma mudança muito boa nesse aspecto. Eu vejo no trabalho como a gente consegue fazer mais por conta do online. Né? O presencial sempre toma mais tempo, né? O online ele sempre é mais sucinto, ele é mais objetivo. E isso é muito bom, né? Em todo o trabalho que a gente faz. E eu creio que também para a vida das crianças e dos adolescentes, porque muitos recursos novos surgiram por essa demanda, né? E quando eu lembro, inclusive, da pandemia, né? A gente não gosta nem de falar muito que dá assim, né? Um tique nervoso. Mas quando a gente lembra da pandemia e lembra de como, pensando em escolas, né? Como nós tivemos que pensar fora da caixa. Sim. E encontrar soluções rápidas. Não tinha uma semana sem um novo desafio para manter a atenção dos alunos e tudo mais. E foram surgindo, então, ferramentas para o online, né? Que existiam timidamente antes e também puderam, assim, o céu foi o limite, né? De ferramentas para o uso da tecnologia, das atividades online, das atividades à distância. A gente pensa também o mercado, né, à distância, né, você falou dos cursos, mas não só cursos, mas curso superior, pós-graduação. E anos atrás nós nem imaginávamos a distância. Aí a distância surgiu. E quando surgiu, ainda surgiu com um pouco de reservas, que talvez não seja tão bom. Depois da pandemia, decolou, né? Hoje uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado são hoje feitos online com a mesma qualidade do presencial e com mais flexibilidade de tempo. Enfim, nessa parte foi algo muito positivo. Então, houve um crescimento tecnológico. Se a gente voltar, né, às telas, a gente pensa o celular,
Mas é o celular, é o computador. Tablet. Né? Exatamente. Se a gente ainda for além disso, a gente está falando da TV, né? A TV daqui a pouco vai virar item de museu, né? A TV aberta, mas tantas coisas, tantos outros canais surgiram, educacionais. Podcasts, exatamente. É uma onda. Então, é algo muito especial que a gente tem aí de benefícios, né? Graças a Deus, sempre tem alguma coisa boa, né? Eu acredito que a questão não seja o online e nem o celular ou as telas. E sim, a gente ter razoabilidade e equilíbrio no uso delas. O porquê que a gente usa. E não esquecer dessa vida orgânica, do olho no olho, da vida real. O perigo é a gente se tornar online demais e com isso perder essências tão necessárias para a vida, né? Porque é a vida real, é o olho no olho, é o orgânico que traz empatia, que traz afeto, que traz situações e habilidades necessárias para uma vida saudável, né? Então, é um conjunto de situações. Nós não temos problemas na vida online. Nós temos que tomar cuidado a forma que a gente usa a vida online. A idade que a gente insere, o que a gente faz e assim por diante. Quanto tempo. Né? Agora, os benefícios, sem dúvida nenhuma, são inúmeros, né? Eu fico pensando aqui que é um princípio que vale para tudo na vida, que é o excesso, né? O excesso... Tudo que é demais não é bom. Pode causar problema. A única coisa que demais não é problema é o carinho, o amor, né? A amizade. Isso tudo é bom relacionamento com Deus, isso é bom. Mas se a gente pensar especificamente sobre o uso de telas, um dos problemas, entre muitos, é o excesso. Né? Sei que a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre outros, né, problemas que a gente tem. Mas, pensando nos benefícios e tudo que nós falamos, é algo que realmente acrescentou, né? Faz a nossa vida melhor em alguns aspectos, né? Então, acho que é super importante. Inclusive, nós temos a formação de educação à distância para o Cruzeiro do Sul e como isso tem mudado a vida de pessoas. Com certeza. Isso é muito bom. Eu também tenho montado mentorias hoje para pessoas de outros países. Imagina, eu estou na minha casa montando recursos, treinamentos, palestras que as pessoas de outras partes do mundo estão assistindo. Então, se não fosse, não fosse as telinhas, as telas, isso não seria capaz. Então, com certeza, existe um lado muito positivo. Sim, com certeza. Mas existe o outro lado também das dificuldades, os desafios que esses quadradinhos aqui têm, ou retângulos, né, têm trazido para a gente. Sim. Vamos falar sobre eles? Nossa, são muitos desafios. Desafios para os adultos, desafios para as crianças, para os adolescentes, para os estudantes. Em cada cenário, nós encontramos desafios, né? A gente teria aqui que tentar discernir um pouquinho os modos de falar, em qual idade a gente pode começar a usar, né? O que usar, como usar. Mas você sabe que logo que eu comecei a estudar sobre esse tema, eu me lembro de uma frase sobre, pensando em São Paulo, ali, Avenida Paulista, se a gente pensa aqui em Atibaia Lucas, ou mesmo a Fernão Dias, né? Você deixaria um filho seu meia-noite andando sozinho na Fernão Dias? Você deixaria a Melanie, uma neta, sozinha na Avenida Paulista? Não. Sem segurança, sem cuidado, sem apoio? Não. Mas muitas das vezes deixamos nossos filhos soltos, sem o conhecimento necessário de segurança e proteção numa vida online, no qual são perigos. Você não sabe quem está passando, não sabe quem está passando, não sabe quem vai conversar, quem vai acessar, o que vai te propor, qual vai ser o risco daquilo, né? E nós temos algo que é intrínseco a todos nós seres humanos, que é a curiosidade, que é a vontade de estar por dentro, de fazer, de conhecer. Por que não, né? Se a gente para pensar na gente quando criança e adolescente,
Quando era proibido, a gente ficava, por que eu não posso? O que será que tem? será que tem lá? Aí que despertava o interesse maior, né? Então, nós precisamos falar sobre a importância da cidadania digital, né? As crianças, os adolescentes, os adultos precisam aprender a viver no mundo online, né? O que fazer, como fazer, o tempo de fazer, porque são inúmeros os desafios e os prejuízos, né, Pri? Eu acho que uma das coisas que foi muito impactante para mim desde que nós começamos as reuniões do IPG Connection, Camila e eu aqui na IPG, foram, eu diria assim, que a ingenuidade dos pais quanto ao que os filhos assistem. É verdade. Quanto aos perigos, assim. Eu percebi que os pais não têm a mínima ideia. Não vou dizer todos. Nós encontramos muitos pais conscientes. Mas muitos não têm a mínima ideia o que os filhos estão vendo. Ou acham que aquele programa, aquele aplicativo, aquele jogo é muito bom. Mas como eles nunca foram mais a fundo, eles não têm ideia de como aquele aplicativo ou aquele jogo, como ele se desenvolve e quais os caminhos, as ramificações que ele chega. Então, como é que ele pode descobrir, então? Então, eu creio não, tenho certeza que tem muitas maneiras, mas a principal é ele conhecer, ele buscar informação. Sim. E existe muita informação. Muita. Então, a desinformação dos pais é maior do que a gente imagina. Sim. E eu sempre tenho uma tendência muito acolhedora, né, em relação aos pais. Então, até antes da gente continuar, eu queria dizer para os pais que estão ouvindo esse podcast que, assim, não se sintam constrangidos ou envergonhados por isso. Isso é comum, né, a desinformação, porque a gente tem uma intenção tão boa em relação aos nossos filhos e a gente às vezes imagina que todas as pessoas que desenvolvem um aplicativo ou um jogo têm a mesma intenção educativa, né? De crescimento. Então é aquele aplicativo bonito, aquele jogo, né, com uma cara assim tão educativa, tão boa para o nosso filho. Então não se sintam envergonhados, porque você faz parte da maioria dos pais do planeta. Então, o que a gente quer trazer hoje é um encorajamento mesmo. E também um desafio de assumir essa responsabilidade. Então, eu creio que é importante a gente poder falar hoje, mas para que o seu coração, a sua mente se abra de que, assim, tudo bem você não saber. Só que é uma realidade, a desinformação. Então, acho que aí a gente pode... Vamos nos informar. Vamos nos informar, sim. né? E há muitos meios de informação, né? Livros, o próprio Google, pesquisa lá sobre algum aplicativo específico, a idade de utilizar. Às vezes a gente para conversar, né, com alguns pais. Olha, você já pesquisou a idade para o seu filho estar inserido no Instagram, no TikTok? Ah, deve ser livre, TikTok é para criança. Não, não é. Tem idade mínima. E muitas das vezes há o quê? Burlam a idade para permitir que eles estejam lá. Só que os conteúdos chegam para eles, né? Os algoritmos, a intenção daqueles que estão por trás, porque tem pessoas, assim como numa rua que tem pessoas boas e ruins, na internet também, né? Então, existem muitas pessoas prontas para atacar, para fazer fraude, fake news, para extorquir, para conseguir dinheiro, e além dos prejuízos mentais, né? De uma imaturidade neurológica, deles estarem tendo acesso a conteúdos no quais não são para a idade deles, né? A gente tem vivido uma epidemia de crianças adultizadas e que não é normal. A gente fala muito isso, a gente precisa parar de normalizar aquilo que não é normal. Uma criança de 4 anos, 5 anos se comportando como um adolescente não é bonito. Ela é uma criança de 4 anos, né? Tem que ser criança. Tem que ser criança, tem que brincar, tem que se divertir, tem que dar risada, tem que ter a fala infantil, né? E não ser bonito
ultrapassar e passar fases que são imprescindíveis para uma vida adulta saudável, né? Então, esse é um tema muito trabalhado, né? A OMS, a Unesco, tem cartilhas disponíveis, gratuitas para as famílias, sobre a idade que a criança pode ter acesso, o tempo de tela, né? Além disso, qual que é o objetivo da tela? Eu estou ali com o objetivo de simplesmente ser um conteúdo passivo, estou só olhando e recebendo informação, ou é ativo, eu estou me comunicando, eu estou aprendendo, eu estou fazendo, por exemplo, um Duolingo, né? Que eu estou tendo ali uma troca de experiências, ou não. E outra, o que eu estou vendo? Será que eu estou acostumando tanto o meu cérebro a ver os shorts, 15 segundos, dedinho... vai, que vai, né? Ou vídeos de no máximo 1 minuto e fazemos o quê? Crianças e adolescentes que não têm domínio mais, concentração. Passou de 1 minuto, acabou. Não consegue. O desafio que nós temos para uma conversa um pouco mais longa, para uma aula. Uau, a aula não tem 1 minuto, né, gente? Não, nós estamos falando de um período de 45 minutos. Então, os desafios que o professor tem que fazer para lidar com isso, né? Então, são muitas facetas de um único assunto, né? Então, o vocabulário que ele está assistindo, né? Com quem que ele está conversando, né? Então, são muitas vezes são com estranhos, sim, né? Pessoas que eles nem conhecem, alguns que imaginam que sejam crianças ou adolescentes também, que na verdade não são adultos com intenções ruins, realmente, de risco para a vida deles, buscando informações sobre eles. Isso não é teoria da conspiração, ou nós fato, né? falando assim, sendo profetas do caos, nada disso. Mas é um despertamento que a gente precisa para uma realidade. É uma realidade de muito risco. Eu acho que o que a Camila falou sobre pensar em deixar um filho na rua de madrugada sozinho, né? E pensar que isso é igual, né? Nós não deixaríamos na rua, mas a gente deixa no mundo. A gente não deixa na Avenida Paulista, a gente deixa num mundo que é obscuro, se ele não for cuidado, né? E, novamente, como muitos outros segmentos, tem coisas muito boas, mas tem coisas muito ruins. Mas uma coisa que eu estava pensando aqui, que é o início de tudo, né? Uma etapa até anterior, né? Muitas vezes a gente ouve alguma família falando, eu não sei qual é a melhor idade, né, para eu comprar um celular para o meu filho. Então eu vou até começar antes, falar do celular em si, né? E nós temos crianças de 5 anos que não só têm celulares, mas são influencers, são youtubers, têm canais, têm seguidores, e eles têm 5 anos de idade, né? Tem um lado joia da criatividade, da capacidade de comunicação, né? Eles já estão influenciando, né, literalmente, muitas pessoas que o seguem, né? Mas se a gente pensar no celular em si, eu lembro de ter lido um depoimento, né, uma entrevista que foi feita com uma grande CEO, eu não vou entrar no mérito do nome, mas de uma CEO de uma empresa que cria e fabrica itens de tecnologia, inclusive celulares e tablets. E ela disse que ela não deu e não tem intenção de dar um celular para os filhos antes dos 16 anos. Sim. Eu fiquei chocada. Porque e ela que vende o negócio. Ela que vende o celular, mas que os filhos dela não terão. Eles são 0 tela na casa. Ela vende, mas ela não compra, né? Exatamente. Então, isso me chamou a atenção, até porque eu falei, nossa, 16 anos é muito além até do que eu pensaria. Né? A Camila sempre tem falado sobre os 12 anos, com certeza não antes dos 12. 12 anos é o mínimo. Sim. Então, vem de encontro com o que eu li ali naquela entrevista que foi feita com essa CEO. Então, eu pensei, puxa, ela fabrica um produto que ela tem consciência que não é nem para uma criança, nem para um pré-adolescente e nem para um adolescente no início da adolescência. Ele já é para uma pessoa que tem um pouco mais de maturidade para administrar o uso desse aparelho e o acesso a
tudo aquilo que a internet oferece, né? Então, acho que isso é um primeiro passo. Então, não tenha pressa, né? Para os pais que nos ouvem hoje, não tenha pressa de entregar. Mas é uma pressão porque o colega já tem e o meu precisa ter, porque senão ele fica de fora. O mundo de hoje é assim mesmo. Gente, quem está buscando uma educação boa, sólida, uma preparação boa para o futuro dos filhos, vai nadar contra a maré. Sim. Não vai conseguir fluir nas águas de tudo que está acontecendo e o filho conseguir ter essa base sólida. É nadar contra a maré, entender que é um resgate, na verdade, que a gente precisa fazer a essa geração, né? Uma prevenção ou um resgate para muitos, né? Para que eles não corram, não nadem nessas águas que não tem volta. Sim. Né? Camila fala muito sobre isso. São caminhos sem volta. As experiências foram vividas. As experiências, as imagens... Sim. São sem volta. Sim. Né? E eu sei que a Camila pode até falar com mais propriedade, que ela conhece muito alguns desses jogos e tudo, mas acho que é legal você falar, Camila, sobre o que acontece, os desdobramentos quando você entra num jogo e os desdobramentos que muitas vezes acontecem. Você sabe que, antes disso, eu só peço licença para falar um pouquinho da idade. Sim. Porque mesmo tendo a idade, nem sempre é a hora. Porque a gente precisa discernir em conhecer o nosso filho e ver se ele tem uma maturidade de lidar com aquilo. Porque pode ser que ele tenha a idade de ter o celular, mas o que vai ter instalado no celular? O que ele vai poder ter acesso, né? Eu me deparo com adolescentes que não teria maturidade de estar, por exemplo, no Instagram, de estar, por exemplo, no TikTok. Por que não? Porque se compara, porque a baixa autoestima, né, vai cada vez mais caindo, porque não consegue defender aquilo que acredita. Então, estar preparado para uma rede social aberta, pública, eu preciso estar preparada, ter um mínimo de maturidade de continuar, mesmo alguém falando, olha, isso que você falou eu não concordo, tá errado, você é uma careta. Sou mesmo. Vou em frente. Ou um post que tenha poucos likes. Sim. O que eu faço? Como que eu lido? Então, o ter idade não é o suficiente para ter acesso a determinados conteúdos, a determinados aplicativos, plataformas. Então, é um conjunto de coisas que devem ser analisadas e com muito cuidado, inclusive conversado com os filhos. Filho, você acredita, você está com a idade, vamos lá. Você está preparado para ter acesso a isso? O que isso vai te trazer de benefícios, prejuízos e riscos? Tentações. Como que você vai lidar diante dessas tentações? Você está preparado a qualquer circunstância, vir me procurar e falar, opa, aconteceu tal coisa? Uma pessoa me convidou, um desconhecido, me fizeram uma pergunta... Você está preparado para lidar com isso? Você está preparado a olhar um colega e fazer um bullying, um cyberbullying, te denigrir com uma mentira, mesmo sabendo que é fake news, a sustentar aquilo e ficar bem diante daquilo? Não estou. Então não é a hora. Isso precisa ser construído com o seu filho, a sua filha. Isso é importantíssimo, porque ele precisa lidar com aquilo. Você sabe que eu me lembro de uma cena com a Catarina, minha filha, que ela chorava muito. Mas, gente, ela chorava muito. E ela falava, mãe, eu entendo você, mas é muito ruim eu estar excluída dos assuntos. Eu nunca sei do que eles estão falando, porque eu não faço parte daquilo. Falei, filha, o que a gente vai fazer com isso? Mãe, já sei. Vou fazer uma lista de jogos para a idade. Então, ela pegou uma folha, fez uma lista de jogos que seria para a idade. E levou para a escola no dia seguinte, né? Trouxe. Falou, olha, esses jogos são para nossa idade. A gente pode jogar e conversar sobre eles. O que vocês acham? Vamos tentar? Então, a gente precisa discernindo caminhos. Não é fácil. Toparam. Oh, que legal. Foi muito legal. Descobriram algo novo que não conheciam, né? Então, são desafios, mas são necessários. Será que os nossos filhos estão preparados a lidar com a frustração? Né? A lidar com a comparação, bem, e assim por diante. Então, sim, as idades são necessárias. Eu me informar para qual idade aquele jogo foi feito, né? Para aquela rede social, aquele aplicativo, o tempo de tela, como que eu vou administrar isso. Mas mesmo tendo a idade,
Será que ele é capaz de lidar com aquilo? Nós precisamos conhecer os nossos filhos a ponto de saber se há maturidade. E não só os filhos, para nós adultos também, viu? Porque há muitos adultos que se perdem, entram por um entretenimento ali de vou ficar 10 minutos vendo algum vídeo e quando vê passou 1, 2 horas, né? Gente, vilão, né? é um vilão. Digo até por uma questão aqui, um lugar íntimo. Muitas das vezes um adulto não consegue mais usar um toalete sem levar um celular. Não é verdade? Pensa bem nisso. Um lugar que não deveria ser um local para aquilo. Um local de intimidade no qual eu perco tempo, perco postura. Há inúmeros prejuízos, inúmeros estudos sobre isso. E que muitas das vezes a gente não para pensar. Então, não é justo eu falar para o meu filho, não fique no celular e eu fico no celular. Né? Aí, falando um pouquinho, voltando sobre... Dos jogos, né? O primeiro ponto, Pri, é a gente se informar. Né? Então, eu vou ler sobre o jogo. Faz um chat GPT, Pode procura ser, lá prós e com contras certeza. que as pessoas falam. Vou dar um exemplo do Roblox. Roblox, gente, o criador do Roblox teve intenções incríveis. Muito boas. Muito boas. E, de fato, o Roblox tem jogos maravilhosos de conteúdos importantes, pedagógicos, de desenvolvimento. Muito legal. Porém, o Roblox, a partir do momento que você entra no jogo, é como, imagine assim, um lugar de muitas portas, com muitas salas. Eu não consigo, olha, eu posso entrar nessa casa e acessar a porta 1, 2 e 3, está proibida a 4, 5, a 6. Não. A partir do momento que eu estou dentro do jogo, eu tenho acesso a todas elas. E aí, dentro do jogo Roblox, há perigos iminentes. Prejuízos, salas de conteúdos inapropriados, né? Feito por quem? Por os próprios avatares. Eles criam ali, né, os bonequinhos. Então, muitas das vezes, relações sexuais entre avatares. Você fala, uau, como assim? Sim, muitas das vezes o seu filho está tendo acesso a palavras, a cenas, através de bonecos, mas que gera curiosidade, gera o desconhecido, quer entender mais sobre isso. Conteúdos pornográficos. Tantos outros prejuízos, né? Uma outra rede social que eu poderia dizer que os adolescentes usam muito é o Snapchat. É um aplicativo que tem figurinhas, desenhos, trocas, criações, que você olha e fala, nossa, que bonitinho. Só que é uma rede que você também pode criar e tentar ser seguidores, amigos, né? E essa rede permite você enviar vídeos. Então, a partir do momento que eu te aceito como amigo, eu deixo aberto ali um canal para você falar comigo em diversos momentos e diversas situações, né? Não só falar, como me enviar coisas. Então, eu conheço histórias, por exemplo, de... Olha, uma pessoa me chamou para ser meu amigo. Eu não conheço ele muito bem, mas ele conhece 20 dos meus amigos. Aí aceitou. Então... acho que eu não tô lembrando dele, mas eu vou aceitar. E aceitou, né? Ter aquela pessoa como uma amiga online. E depois de uns dias, essa amiga, né? Esse amigo enviou um vídeo. Aí sobe uma moedinha, um clim-clim. Aí o ser humano é o quê? Curioso. Vai lá ver. Vou ver o que era. E era um vídeo, literalmente, de pessoas nuas, tendo relações. E essa adolescente dorme e acorda com aquelas cenas da mente dela. Gente, nós poderíamos falar de muitas outras coisas, né? Então, os prejuízos são imensos. Nós precisamos estudar um pouquinho, informar e, em muitos momentos, fazer parte com os filhos. Poxa, se todo o grupinho ali está fazendo parte daquele jogo, filho, vamos jogar junto. Porta sempre aberta do quarto. Fone de ouvido evite. Esteja atento àquilo que eles estão conversando, quem está conversando, o que está fazendo. Né? É um tempo que não volta atrás. O nosso investimento vale muito a pena, né? Com relação a isso. E os pais saberem também a senha de acesso do celular dos filhos, né? Porque não é um negócio assim intocável ali que ninguém tem acesso, né? Não, tem que ter acesso. E eu digo além, fazer uso, né, de controles parentais. Existem aplicativos, né, controles parentais muito bons. Family Link,
custódio, dentre tantos outros, que é um ajudador efetivo para os pais, nesse controle do que ver, do que não pode ver, de bloquear determinados conteúdos, frases, vocabulários. Sem dizer, Mário, que eu e a Pri falamos muito sobre isso, alguns dos prejuízos não são mensuráveis no momento, né? Alguns são, outros não, né? O uso excessivo de tela traz a criança mais reatividade, irritadiço, sem paciência, impulsivo. Essas são algumas questões básicas do excesso de uso. Um sono inadequado, né? Pesadelos, isso são básicos. Mas tem alguns prejuízos que são a médio e longo prazo. Né? Como, por exemplo, a deturpação de uma autoridade. A gente fala muito sobre isso, né? Sim. A gente percebe hoje muitos youtubers, influencers se comportando como criança, tendo atitudes de crianças ou de adolescentes. Aquilo que a criança ou adolescente começa a assistir, existem pesquisas que falam que acima de 17 vezes que eu vejo algo, eu já começo a tratar aquilo como algo comum. Ver algo 17 vezes é muito simples hoje em dia, é muito rápido, né? Então, eu já começo a achar comum um adulto falando como eu, infantilizando, tendo atitudes como criança. Logo, aquela frase que tanto nós ouvíamos, né? Respeitar os mais velhos, admiração aos professores, isso começa a ficar banalizado, né? E isso não é algo que você percebe imediato, mas é algo que com o tempo acontece, né, Pri? Sim, é importante isso, porque eu penso que muitas vezes eu ouço pais falando, mas eu não quero invadir, né, a privacidade dele. Meu filho tem direito à privacidade. E não é uma questão de direito à privacidade, é de proteção. Sim. Não é invasão, é proteção ao meu filho. É uma outra forma de olhar. Eu sou responsável por resguardar, proteger, orientar meu filho. E quando eu não faço isso, alguém faz. Né? Então, assim, tem inúmeras pessoas que estão dispostas a formar a mente dos nossos filhos, a mente dessa geração de crianças e adolescentes. Então, se eu como pai e mãe não faço, alguém vai fazer. Então, assim, assumir essa responsabilidade é algo muito bom. Sim. Então, até a questão, né, a Camila falou sobre a porta aberta do quarto. Não só a porta aberta do quarto. Ter um computador no quarto? Não. Uma TV no quarto? Não. O celular dormir junto com a criança ou adolescente? Não. Carregar fora. Tem que ficar fora, né? Tem que ter um lugar seguro que esse adolescente não vai ter acesso a esse celular durante a noite. Porque se tiver, ele vai realmente fazer uso disso. Eu sei que alguns alunos, em alguns momentos específicos, assim, de tratar esse assunto das telas aqui na escola, expressou ter de número de horas por dia um número de horas maior do que o número de horas que deveria dormir. Sim. Né? Alunos com 8 horas, mais. 9, até já mais, tem né? alunos com 11 horas de uso. 11 horas de uso. Sim. Isso tem que contar horas de sono que foram roubadas. Não tem como, por conta do tempo que ele está na escola e o tempo que ele vai para casa. Sim. Então, quando a gente vê o reflexo disso, e eu pensando especificamente, a gente está falando de várias coisas, mas se a gente voltar para a questão da educação, que é a base, né, da vida dessa criança, desse adolescente, o impacto que isso tem. Então, além dele não conseguir prestar atenção, que é uma coisa importante, ele não consegue manter o foco por muito tempo, porque ele está tão acostumado com coisas muito rápidas. Então, qual é a tradução que ele faz da aula? A aula é chata. Sim. O professor é chato, o professor é entediante. Sim. Mesmo que o professor seja um pouco à moda antiga, ele com certeza preparou a melhor aula para aquele aluno. Se preocupou em preparar, pensar recursos, trazer novidades. Ele se preparou. Mas aí ele se depara com um inimigo que é cruel e ele não consegue, na mesma medida, cativar a atenção. Ninguém conseguiria.
Sim. Porque a tela, ela acaba produzindo isso. Aí a gente tem um aluno também que vem para a escola e dorme. Dorme durante as aulas. Não consegue ficar não dormiu acordado. em casa, Porque né? não dormiu em casa. Então, ele dorme. Não, é responsabilidade da escola deixar ele acordado. Meu pai do A céu. responsabilidade do pai de botar ele para dormir. Pôr para dormir. Então, coloca para dormir, tira o celular. Então, eu sinto assim que a gente tem uma pressão muito grande. Sim. Dessa cultura dos dias de hoje, de que assim, tem que guardar a privacidade, não pode invadir, meu filho tem que escolher, porque isso dá autonomia. Então, parece que é relevante e importante, mas não é dentro de uma linha coerente com a idade e especialmente com a maturidade. Perfeito. Então, assim, é um impacto que tem dentro da escola, na base mesmo da educação deles, é algo cruel, é desleal. Sim. É desleal. Pri, eu me lembrei aqui daquela conversa que aqueles 2 alunos teve comigo ano passado. Acho que, Mário, nunca te contei essa, vou contar aqui para todos. 2 alunos vieram falar comigo ano passado. Falaram assim... logo após uma aula de projeto de vida, tem uma proposta para você. Você, como orientadora, pode nos ajudar nisso. Qual é a proposta? Você pode dar um curso para os professores, para eles aprenderem a falar mais rápido? Aí, na hora, de verdade, eu falei, não entendi, gente. 1.5 ou 2.0? Aí, eu ainda chamei, conheço, né, os alunos da liberdade de falar, amor, não entendi. Ainda falei, uma delas meninas, né? Aí ela falou assim, por quê? Eu assisto o TikTok no 2.0. Eu assisto a minha série no 2.0. Eles estavam ali conversando. E é muito chato ouvir o professor. A gente não tem paciência. É claro que aqui não teria tempo de falar aonde essa conversa chegou, mas foi uma ótima oportunidade de falarmos de coisas muito importantes. Mas é muito sério. É um nível de impaciência e de intolerância muito grande. Nós estamos falando de crianças e adolescentes que estão acostumados... isso eu não quero mais. Essa pessoa não tá bonita hoje. E na vida real, eu não tenho a opção de olhar para um amiguinho, e que muitas das vezes acontece, hoje eu não quero ser seu amigo. Hoje eu não quero você brincando comigo. E isso é muito natural. E o nosso cérebro, ele não tem essa clareza do real pro irreal. Ele é muito das vezes movido pelas emoções e pelas experiências vividas ali. Seja através do ouvir, do falar ou do fazer mesmo, né? Bem, esse é um tema... muito grande. Eu sei que o nosso tempo está voando aqui. Estava pensando, né? Você falou de colocar o filho na Avenida Paulista, você não deixaria lá. E eu pergunto para os pais, né? Imagina que você mora na frente de uma avenida e você deixa a porta da sua casa aberta. Por que não? Você não quer que qualquer pessoa entre. Sim. Segurança. Perigos eminentes. Né? De alguém pegar, roubar, levar. E por que deixa a porta aberta através dos celulares, através da internet, né? Para qualquer pessoa fazer qualquer coisa com seu filho? Sim. É um roubo tão grande quanto deixar a porta aberta para qualquer estranho entrar na sua casa e roubar o que você tem de mais importante, que são seus filhos. É verdade. Algo que hoje está muito latente também é a erotização, né? As telas, o acesso precoce está trazendo uma precocidade para a questão erotizada, de sexualidade, deturpadora, né? Músicas que, desculpe, mas nem diria que são músicas lixos, com palavreados, lixos, como você disse, no qual gruda na cabeça deles, eles olham para mim e falam, parece um chiclete pro Camila. Então, mas vamos arrancar esse chiclete, vamos passar gelo, vamos arrancar, fazer alguma coisa. Nós precisamos ajudá-los, precisamos ter estratégias. E nós, como adultos, precisamos tomar essa rédea. A gente precisa, para esse ponto, e falo isso com muito carinho, cuidado, sem julgamento, porque eu, muitas das vezes, me pego de, vamos dar 2 passos para trás, para dar outro para frente, mas retomar essa rédea. Somos os responsáveis dessas relações, né? Precisamos discernir isso. Vamos falar de alternativas. E aí? O que os pais devem fazer? Eu vou dizer assim, antes da Camila falar de algumas, né? A gente falar aqui de alternativas. O primeiro passo é essa decisão. Sim. A decisão de que eu posso começar de novo. Sim. Eu posso tomar as rédeas e direcionar meu filho para um outro caminho. Sim. Lembrando que se for na primeira infância, vai ser mais fácil.
Se for na adolescência, um pouco mais complexo. Mas é possível. É possível. Com certeza. Então, assim, também entender que um redirecionamento vai causar um pouco de irritação, desconforto, né? A gente vê reclamação, a gente vê crianças entrando assim em crise de abstinência, sim, ansiedade por ter o celular tirado. Então, mas não vai morrer por causa disso. Não vai morrer por causa disso. Então, vai passar um período. It's okay, né? It's okay, tá tudo dentro do esperado. Mas passa e aí vem um tempo muito bom e oportunidades, né, que a gente tem. Camila, você tem umas ideias super joias, né, para essa questão do celular, o que fazer. Estratégias há muitas, né? Possibilidades. Mas é importante dizer que, a depender do tempo e do vício que a criança ou adolescente esteja, talvez você precise de uma ajuda profissional também, né? Hoje em dia nós temos excelentes profissionais com expertise em dependências tecnológicas. Pode ser que o seu filho ou a sua filha precise desse passo. Talvez você, como adulto, precisa desse passo, de ter uma ajuda externa para conseguir lidar com isso, né? Então, esse é um ponto importante, né? Ter esse reconhecimento, essa vulnerabilidade de pedir ajuda é um ato muito nobre e importante que só nós podemos fazer por nós mesmos. Esse é um ponto. Agora, junto às crianças e adolescentes, a gente precisa também discernir que nós estamos falando de uma geração realmente mais ativa, um pouco mais impaciente, o foco realmente está prejudicado. Então, nós precisamos entender que simplesmente falar, olha, você não tem celular e se vira, não vai funcionar. Não. Nós precisamos ter alternativas a depender do momento, por exemplo, de baixo estímulo. Então, no período da noite, antes da criança ou do adolescente dormir, eu preciso tirar bem antes a tela, né? Então, o que eu vou fazer? Vou proporcionar ali um esconde-esconde, um pega-pega? Não vai dar certo, a gente vai agitar a criança. Então, eu preciso ter estratégias específicas para aquele momento, né? O que seriam recursos de baixo estímulo? Uma leitura, um quebra-cabeça, pintar um desenho, né? Tantas outras possibilidades, a depender de cada idade. Isso durante o dia. Às vezes você fala, a gente se depara muito com isso, com pais que trabalham home office, falar, eu não consigo ter ali um tempo grande, né? Investido, eu preciso trabalhar, preciso fazer reunião e não brincar sozinho. Então, existem muitas técnicas, inclusive a de Pomodoro, né? Que nos ensina pausas específicas. Então, você dá ali um tempo para o seu filho, uma atividade direcionada, e daqui 20 minutos nós teremos 5 minutos para você me contar como foi. Ensina já a ver hora, criar com eles a caixa do tédio, o pote do tédio. Quando você tiver com tédio, você vai escolher aí um palitinho, um papelzinho que vai discernir o seu desafio para aquele momento. Invista um tempo criando aquilo, né? Criando possibilidades, discernindo jogos efetivos educativos. Gente, da mesma forma que nós temos muitas informações ruins, nós temos muito boas. Temos jogos com cunhos de aprendizados socioemocionais, de habilidades importantes de resolver problemas. Uau, são inúmeras essas questões, né? Às vezes conversar com alguém, precisa da tela? Vamos criar uma videochamada, vamos fazer uma receita junto com a Bisa, vamos fazer alguma coisa junto com a avó. Quantas vezes eu falei isso para minha filha? Filha, olha, você vai descobrir algo que você não conhece ainda sobre o Biso e a Bisa. E ela se telefonava, preciso fazer uma entrevista com vocês, a gente precisa discernir situações, né? E gerar conexão. Então, são várias as possibilidades. Uma dica também importante é o uso do celular nas refeições. Sim. Então, é importante o celular não estar nem sobre a mesa. Então, ter uma caixa ali ou algum lugar onde os celulares ficam, para que o tempo ali à mesa... Eles jantam lá, né? O celular lá fora. O tempo à mesa seja um tempo que a gente precisa olhar um para o outro. Quantas vezes a gente não foi em restaurantes, né? Todos nós. É verdade. E tem uma família jantando e 4, 5 pessoas dessa família, cada um no seu celular, não tem ninguém conversando. Sim. Então, ter alguns limites também desses horários, os horários das refeições. Também... outras atividades também fora de casa, ao né? Ar livre, ao né? ar livre.
né, criar possibilidades de esporte, música, sair, zoológico para as crianças menores, enfim. Não, a Camila falou, acho que isso é bem importante, não é só tirar, mas é colocar outras alternativas que são muito boas, muito boas. Elas só precisam ter um início, né? Que é muito importante. E dar outras metas, né, para os filhos, né? Eu acho que você tem até uma experiência legal, né, com seus pais com relação a isso, né? É verdade. Isso muito antes da internet, mas serve para hoje. Eles apresentaram para a gente The Big Three, os 3 coisas importantes. Eu e meu irmão tínhamos que escolher um esporte, um idioma e um instrumento musical. Que legal. Então foi muito joia, porque o esporte foi o basquete, apesar da minha altura não demonstrar que eu joguei basquete, com os meus 1,72,5, viu, Camila? O idioma foi o inglês, que abriu as portas do mundo para mim hoje. A escola também, a escola surgiu por essa ansiedade de ensinar o inglês para os nossos filhos e os filhos dos nossos amigos. Sim. E o instrumento musical, sabe qual que é? Não sabe? Não. Piano. É verdade, o teclado, gente. Legal, exatamente. Então, puxa, foi muito bom. Eu agradeço a Deus pelos Big Three. Que demais. E fez a diferença na minha vida. Nós fizemos isso com os meninos também. Sim. Então, uma maneira de estarem ocupados, crescendo, estudando, né, se aprimorando em áreas super importantes, preparando com certeza para a vida. Né? Sim. Meninas, vocês falaram muito bem, mas o tempo já foi, voou. Né? É que esse tema é um tema que tem tantas e tantas e tantas, mas quem sabe fica para uma outra hora. É verdade. Queria que vocês falassem para os nossos ouvintes, nossos internautas aqui, palavra final de encorajamento sobre esse tema das telas. Eu voltaria ao que eu falei um pouquinho antes. Nunca é tarde, mas quanto mais os nossos filhos crescem, mais difícil será. Mas creio que mudanças são importantes e tomar a decisão, né, de um ambiente mais salutar, influências mais salutares na vida dos nossos filhos e na nossa própria vida. Sim, eu diria que limites são necessários, né? É saudável. E quando eu penso em limite, eu posso pensar em um limite tão somente para eu controlar ou um limite para eu construir. Então, eu diria que tenha limites com base em uma construção, focando no futuro com base naquele adulto saudável que o seu filho irá se tornar. Então, com troca, com conexão, com participação de uma forma diária na vida dele. E o não de hoje, tenha certeza que serão muitos sims do futuro. Muito joia. É isso. Muito obrigado. Vocês são Obrigada. Fantásticas. Muito obrigado. Em nome da nossa audiência, quero agradecer a colaboração de vocês. E vocês que estão nos assistindo, você que é pai, assuma a responsabilidade. Feche a porta da sua casa. Feche a porta de acesso de tantas coisas ruins para os seus filhos. Vai fazer muita diferença na vida deles. Muito obrigado por estar conosco nesse episódio da IPG Family Cast. Compartilhe, curta, comente e fale com outras pessoas. E nós esperamos você no próximo episódio do Family Cast. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Vamos lá?